Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Lançada na segunda quinzena de setembro, a medida provisória que altera o funcionamento do ensino médio tem gerado polêmica e já recebeu mais de 500 emendas de deputados e senadores. Vamos entender um pouquinho como que vai funcionar todo esse mecanismo aí da reforma do ensino médio? Aqui no estúdio eu converso com a professora Cássia Ferri, que é vice-reitora de educação da Univale e também especialista em educação. Obrigado, professora, pela sua presença aqui. Professora, essa medida provisória, ela é necessária? A reforma do ensino médio é necessária no momento que estamos vivendo? Sim, nós precisamos admitir que, em termos educacionais, a reforma do ensino médio ela era necessária, ela inclusive já era esperada. Ela já era uma questão que as pessoas envolvidas na área, o pessoal do próprio Ministério da Educação, as secretarias, nós que trabalhamos com formação de professores, enfim, nós já vínhamos, desde 2009, quando se realizou, 2009, 2010, na verdade, mais precisamente 2010, quando se realizou a primeira CONAE, a primeira Conferência Nacional de Educação, com vistas ao Plano Nacional de Educação, já se falava da necessidade da reforma do ensino médio. Então, se nós formos nos perguntar sobre a importância de fazer essa discussão, a importância de se promover uma reorganização do ensino médio, sim, a reforma é necessária. O aumento da carga horária também é necessário para 1.400 ao invés dos 800 aulas que são no momento, professora? Esse aumento de carga horária, nós temos que entendê-lo no contexto e no conjunto das atuais políticas públicas. Não dá para isolar a questão de passar de 800 para 1.400 como se fosse uma conta, simplesmente uma conta matemática. Na verdade, não dá para entender neste contexto. É preciso colocar essa ideia no conjunto das políticas. Então, se nós formos justos com esta questão, esta discussão do aluno estar na escola em tempo integral, ela é uma discussão que já acumula algum tempo de conhecimento, de estudos, etc. O Plano Nacional de Educação, que foi aprovado somente em 2014, mas foi redigido, foi discutido, foi refletido pelo país nos anos de 2009 e 2010, ele já previa, na sua forma de organização e nas suas discussões, que nós aumentássemos o tempo integral para todos os níveis, o ensino fundamental e o ensino médio. Inclusive já está no texto da lei e já estava no projeto de lei em 2010 essa perspectiva apontada agora pela medida provisória, que era de ter pelo menos 50% das escolas de ensino médio em tempo integral. Por que aumentar o tempo? Então, se nós formos pensar isso, por que se discutia, por que vinha se discutindo esse aumento do tempo? Porque a partir da LDB, que já é de 96, o Brasil vinha fazendo uma discussão sobre a necessidade de nós reorganizarmos o que a gente chama de percurso formativo. E o que é o percurso formativo? É entender que essa criança entra na escola aos 4 anos de idade, ela começa a sua escolarização formal aos 4 anos, embora muitas já tenham frequentado creche, etc., antes de 0 a 3, mas ela formaliza o seu processo de construção escolar aos 4 anos, e este processo ele está previsto para ir até os 17 anos, então incluindo o ensino médio. E uma escolarização obrigatória dos 4 aos 17 anos, como nós temos hoje no Brasil, um pensamento de que a formação é este percurso dos 4 aos 17 anos e precisa ser feito de forma a garantir uma formação integral para os alunos, você não pode fazer isso com os meninos indo para a escola pouco tempo, você precisa de mais tempo dentro da escola. Então essa discussão ela já vinha acumulada. Então dizer que é preciso mais tempo, sim, se nós formos pensar dentro deste contexto. Se a gente enquadrar essa ideia neste contexto, ok.
Agora, é claro, se nós formos pensar numa escola nos moldes atuais, eu tenho brincado com essa questão e dito assim, se é para fazer mais do mesmo, no sentido de fazer uma escola simplesmente mais tempo com as mesmas ideias, não, daí o menino não vai aguentar a escola, vamos dizer assim, né? O menino não vai ter sabor, gosto, prazer de estar na escola. Então são duas coisas, é preciso mais tempo, mas mais tempo com qualidade, mais tempo com atividades efetivas, com atividades que realmente busquem esta formação integral. Se é para fazer as mesmas coisas, simplesmente replicando o tempo, aí obviamente nós vamos ter problemas na escola. Há uma necessidade de estruturação, né? De estrutura. Aqui na região existem escolas sendo construídas exatamente para abrigar um ensino integral, né? Mas é preciso dotá-las também, dotá-las de equipamentos, né? Para que segure também o que a senhora falou, para que ela seja atrativa também e um ambiente de aprendizado no geral, né, professora? Não, exatamente. Nós não podemos imaginar, ainda mais hoje, no contexto socioeconômico que nós temos hoje, nós não podemos imaginar que um jovem de 15 a 17 anos vai passar 7 horas na escola dentro de 4 paredes, e 4 paredes muitas vezes sem nenhum tipo de atratividade. Seria quase quase uma prisão, quase um espaço inóspito para os meninos, né? Para os jovens, né? de 15 a 17 anos. Então, sem dúvida, essas coisas elas precisam caminhar juntas. Aumentar o tempo não significa apenas aumentar o tempo no sentido de deixá-los dentro de 4 paredes, significa aumentar condições de infraestrutura, porque obviamente aí nós precisamos de mais laboratórios, de mais bibliotecas, de mais profissionais, de mais pessoas dentro do espaço, mas significa também aumentar a relação com a comunidade, porque os meninos também precisam de outros espaços, e aí esses espaços vão estar na comunidade. Aí nós precisamos cada vez mais dos museus, dos parques, dos outros espaços de aprendizagem que não se reduzem ao espaço escolar. Porque, como você disse, pensar que nós vamos ter mais tempo esses jovens na escola significa pensar em outras atividades e outras questões que vão exigir constantemente, porque nós estamos falando de 200 dias letivos, né? Vão exigir constantemente que a gente tenha outras formas de ajudá-los a participar dessa vida em comunidade. Agora, sim, há um contrassenso aqui, porque em 2011, né, foi colocado a lei da educação musical nas escolas, né? Agora, um dos textos polêmicos, aí, um dos principais pontos, é que torna facultativo o ensino da arte, né? Isso é meio complicado, né, professora? Isso na verdade é na minha perspectiva, é uma incompreensão, porque essa reorganização proposta para o médio, pelo menos no texto, aquele texto que vinha sendo trabalhado e que vinha sendo discutido, que era um projeto de lei que estava na Câmara dos Deputados, etc., desde 2013, e se a gente for pensar nos documentos anteriores, se fala de uma reorganização das disciplinas, né, dos componentes curriculares em áreas, o que de forma nenhuma significa retirar os conteúdos de arte da escola, né? Quando a gente fala da reorganização, nós estamos falando de uma coisa que é assim, uma grade, né, uma organização em que se tinha 1 hora aula de artes por semana na matriz curricular do médio. Isso realmente não tem como continuar desta forma, né? Mas isso não significa de forma nenhuma você retirar a disciplina de artes ou você retirar os conteúdos de arte. O que é que se pretende fazer, o que é que se entendia que poderia ser feito? Que todos esses conhecimentos que envolvem as artes plásticas, a música, o teatro, a dança, eles pudessem ser incorporados em atividades as mais diversas, estas atividades, inclusive, que eu acabei de citar, que precisa para poder trabalhar esse menino na escola durante 7 horas. Nós não podemos imaginar que ele vai ficar 7 horas fazendo língua portuguesa, matemática e língua inglesa, porque são ditas como obrigatórias dentro da matriz curricular do ensino médio. Então,
O que se pretende alterar, na verdade, é aquela composição quase ineficaz, vamos dizer assim, de uma hora em aula de 50 minutos de artes por semana para os alunos. Não, a artes tem que ser um conteúdo muito maior, tem que ser uma coisa muito mais envolvente, nós temos que lidar de outra forma para, inclusive, dar esse corpo de conhecimentos necessários para esse jovem. Senão, né, você imagina assim, se nós disséssemos agora que nós precisamos dos museus, por exemplo, nós precisamos dos espaços culturais e a professora vai ter 50 minutos para fazer isso em 7 horas por dia na escola. Não, é incompatível você pensar nessas situações, né? Claro. Então, eu acho que as pessoas, na verdade, não é uma discussão sobre a disciplina de arte ser obrigatória e optativa. Se quer pensar que vai ser possível não trabalhar com artes dentro da escola. Assim como a educação física, assim como a geografia, assim como a história, assim como a matemática, como a língua portuguesa, como a filosofia, como a sociologia. Porque, de novo, nós estamos falando de mais tempo para fazer melhor e não para fazer pior. Senão, obviamente, fica incongruente todo o processo. Claro. Agora, professora, o governo editou a medida provisória, né? Há consultas a especialistas, a formadores? Como que funciona essa dinâmica, professora? Assim, o Plano Nacional de Educação, houve uma consulta bastante ampla, né? Infelizmente a gente tem essas vamos chamar de rupturas nos processos, né? E os diálogos, eles são estabelecidos de forma, às vezes, não muito claros e muito colocados. Porque há vários movimentos. Então, se a gente for pensar, como eu disse antes, nós tivemos a CONAI 2010, a conferência de 2010, que houve uma grande discussão sobre muitos assuntos, não só sobre esse, mas sobre muitos assuntos. Em 2014, nós tivemos novamente este movimento, também com muitas temáticas, mas estava também na pauta. Em paralelo, nós estamos discutindo a Base Nacional Comum Curricular, que discutiu e fez uma consulta ampla, pública, via, obviamente, os mecanismos hoje, né, dos meios usados pela internet, pelos sites, etc., uma ampla consulta. Houve a contratação de especialistas para a formulação dessa base, a Base Nacional Comum, ela tem conteúdos desde os 4 anos, então ela está sendo feita para toda a ideia de educação básica, dos 4 aos 17 anos, mas tem toda uma parte reservada para o ensino médio, também reservada para o ensino médio. Além disso, o governo já estava com programas em atividade, como é o Mais Educação, que é um programa de aumento do tempo, de tempo integral nas escolas. E nós tínhamos um outro programa em funcionamento, que inclusive aqui no estado de Santa Catarina e aqui na nossa região estava em funcionamento, que chama o Ensino Médio Inovador, que já vinha fazendo essas discussões e já vinha fazendo essas proposições. Só que tudo isso, né, Almeri, assim, é como se as coisas estivessem uma ao lado da outra, sem, de fato, se articular. Então, a sensação que a gente tem nesse momento é que, assim, acordaram um dia de manhã e resolveram editar a medida provisória. De certa forma, para o público em geral, inclusive para as escolas, foi assim. Acordamos um dia com o presidente assinando uma medida provisória. Mas se nós fôssemos olhar para todo o conjunto dessas discussões, elas já estavam acontecendo. Agora, é óbvio, nós podemos nos perguntar com que penetração nas escolas, como é que as escolas estavam recebendo essas ideias, essas informações. Então não dá para dizer que a discussão era pública, no sentido amplo da palavra, mas havia sim alguns movimentos sendo feitos. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a professora Cássia Ferri, vamos falar um pouquinho sobre também o resultado do Enem, né, e os impactos que essa medida provisória pode, para o futuro, aí lá impactar também no Enem. É um instante só. Olá, voltamos com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje o nosso assunto é a reforma do ensino médio, a medida provisória que o governo federal aí, editou aí para a reforma do ensino médio, que está gerando
bastante polêmica, já são mais de 500 aí, emendas de deputados e senadores, então aí vai gerar ainda muita discussão. Eu converso aqui no estúdio com a professora Cássia Ferri, que é vice-reitora de educação da Univale e também especialista em educação. Professora, até que ponto, né, a reforma do ensino médio vai impactar no Enem, na nota do Enem? Hoje a gente sabe que o Enem é fundamental para conquistar, o aluno conquistar várias ferramentas para entrar na universidade, né? Uhum. E como o FIES, isso tudo. Até que ponto isso pode impactar? Eu poderia dizer que esta reforma em especial, o impacto dela ainda demora um pouco. Nós não vamos ter resultados acredito que para os próximos 2 ou 3 anos não se verá resultados que a gente possa dizer, é um impacto da medida provisória, um impacto desta reforma. Porque demora um pouco para que as coisas possam de fato serem percebidas em termos de avaliação. O Enem, ele se propõe a ser uma grande avaliação de habilidades básicas. Obviamente ele trabalha objetivamente, operacionalmente, com provas, né? Então a prova de língua portuguesa, de matemática, de geografia, de ciências, etc. Mas o grande objetivo do Enem é trabalhar com grandes habilidades do pensamento, habilidades do raciocínio. E o que a gente percebe? Esse processo ele ainda demora um pouco para fazer efeito. Então, se a gente pensasse assim, o ano que vem, ou este ano na prova do Enem, ou o ano que vem na prova do Enem. Não, eu acho que esta reforma, esse modo de organização novo que está sendo pensado para o ensino médio, nós vamos sentir o impacto talvez daqui a uns 3 ou 4 anos. A curtíssimo prazo nós não temos essa necessidade. O que a gente vem sentindo, e os resultados daí vêm demonstrando, é que não há um crescimento significativo, a gente não vê melhora significativa entre as provas do Enem deste ano com as provas anteriores. Há uma grande parte da população que continua numa média que é uma média ainda muito baixa. É claro que a gente tem exceções, escolas com médias muito mais altas, escolas com médias muito baixas, enfim, a gente tem as pontas, né, os extremos da estatística. Mas a grande média, a grande massa da população que faz o Enem ainda se situa em níveis que são considerados muito aquém do esperado, né? Muito abaixo do esperado. Isso é resultado também, um reflexo também do trabalho que se faz na educação básica, progressivamente, professora? É um fenômeno que a gente precisa, de certa forma, enfrentar. Porque o Brasil tem vivido uma coisa muito interessante que é assim, os resultados do ensino fundamental, dos anos iniciais do fundamental, eles são melhores, né? É como se as crianças entrassem na escola com toda a energia, né, com toda a vontade, e fossem perdendo essa energia, essa boa vontade ao longo do processo. Então a gente tem resultados melhores no ensino fundamental, mas esses resultados melhores no ensino fundamental, eles não conseguem se efetivar nos anos finais e no ensino médio. Então, ao invés de fazer uma curva ascendente, que seria o esperado, porque quanto mais tempo de escolarização, se suporia que a criança vai desenvolvendo melhores condições de aprendizagem, melhores possibilidades. Então, ao invés de fazer essa curva no ascendente, ela vem fazendo essa curva no descendente. Ou seja, os anos iniciais, os meninos de 8, 9, 10, 11, 12 anos interagem melhor com as questões, têm resultados melhores em termos de aprendizagem e depois gradativamente eles decaem ao invés de ascender. E esse é um fenômeno preocupante porque gera uma sensação de fracasso, né? Não só para os alunos, mas também para todo o sistema educacional, para a escola, para os professores, para todo o sistema educacional. Você tem uma sensação de piora e não uma sensação de melhora nesse procedimento. A queixa de muitos professores que estão, né, na sala de aula é a falta de uma formação continuada, né? O investimento
na formação. Isso também impacta lá no aprendizado, professora? Muitos buscam por conta própria, né? Essa formação continuada, o aprimoramento, mas em muitos casos o governo não dá acesso a esse aprimoramento. Nós temos problemas sérios nessa questão, porque a gente poderia aqui elencar um conjunto muito grande de fatores, né? O fato, obviamente, tem a ver com remuneração, com salário, né? O professor é um profissional que ainda tem uma remuneração muito abaixo do esperado. Esta remuneração faz com que ele, para poder sobreviver, aceite muitas atividades. Então, é uma pessoa que trabalha muitas vezes em mais de uma escola, às vezes em 2, 3, a gente tem situações de professor com 4 escolas. Você imagina num dia ou numa semana você passar por 4 escolas diferentes, 4 cenários diferentes, 4 turmas, organizações, né? Realidades de todos os jeitos. Então a gente vai fazendo como se fosse uma bola de neve, né? Então, a falta de uma boa remuneração, ela implica em você ter profissionais que precisam de muitos empregos, que precisam de muitas formas de trabalho, portanto, de muitas questões. Esta realidade de muitas atividades acumuladas, ela gera a falta de preparação, a falta de planejamento e, consequentemente, a falta de tempo, inclusive, para frequentar atividades e programas de formação continuada que lhe ajudariam. A oferta de programas de formação continuada é pequena, no sentido de que nós teríamos que ter muito mais e muito mais constantemente, acabamos não tendo, porque o público da formação continuada não tem tempo para vir à formação continuada, não consegue participar de mais esse conjunto de atividades, e assim nós vamos fazendo uma bola de neve. Ou seja, as condições objetivas de trabalho, que daí não é só o salário, mas é também o salário, elas são muito precárias. E nesse conjunto de precariedade, um professor que não tem mal remunerado, que tem que trabalhar muito, que tem muitas turmas, tem muitos alunos, tem, portanto, mais de uma atividade, não consegue se preparar, onde é que isso acaba? Isso acaba no espaço de sala de aula com atividades menos planejadas e, portanto, menos efetivas no processo de aprendizagem. Então, é um conjunto de coisas que precisaria ser melhorado. O Plano Nacional, ele vem com estratégias definidas para a tentativa de vínculo do professor em uma única escola. Pelo menos isso, né? Vincular-se a uma única escola, ter um processo de não estar em 3, 4 escolas diferentes. E, obviamente, daí nós temos as questões relacionadas ao piso salarial, que aí precisam ser discutidas também. Nós precisamos discutir, por decorrência, os planos de carreiras. Nós temos que discutir, por decorrência também, a formação inicial e a formação continuada. Então, a gente vai batendo aí em várias pontas, né? Que eu não diria que só a falta de formação continuada. Eu acho que a formação continuada falta sim, mas ela falta nesse conjunto de coisas que a gente coloca nesse pacote chamado condições objetivas de trabalho para o professor, que são muito complicadas se não forem, a gente não vê perspectiva de melhora lá na ponta se esse conjunto não for enfrentado de certa forma, porque os governos, tanto o governo municipal, quanto o governo estadual, quanto o governo federal, precisam enfrentar esse tipo de questão. Né? E eu não vejo outra saída a não ser começar pequenininho, como a gente diz, começar nos municípios, começar nos estados, quer dizer, não dá para esperar que o governo como um todo do país resolva isso, né? A gente precisaria de movimentos que resolvessem isso nos municípios, depois, né, para a gente poder fazer esse movimento no estado, para daí do estado a gente ir para outras situações. Santa Catarina é um dos estados que tem os melhores índices, né? Em comparação, são índices baixos, mas em comparação ao resto do país, ainda são os melhores. Mas nós temos problemas relacionados, por exemplo, à contratação de professores temporários, a um grande número de contratação de professores temporários. Nós temos um problema com o piso salarial. Então, a gente tem muitos problemas que, se não forem resolvidos, não tem como você pensar em melhoria da qualidade. Né? E além da hora-aula, o professor teria que, na escola, ter a hora para planejar, né? Que muitas vezes isso acontece no final de semana na casa dele planejar a aula, né, professora?
Eu acho que assim, a profissão professor, ela é uma profissão que dificilmente ele conseguirá dar conta de todo o trabalho dentro do espaço da escola. Alguma coisa ele vai levar para casa, nem que seja para pensar, né? Mas ele vai levar para casa. Mas o que não se pode é negligenciar que precisa-se desse espaço. Precisa desse espaço dentro da escola e precisa desse espaço dentro desse sistema maior. Porque também não dá para imaginar, de novo, né, aquela situação. O tempo de planejamento hoje é um tempo que o professor corre de um lugar para o outro, de uma escola para outra, né? Então, se a gente pensar em uma reorganização em que a gente possa alocar um professor numa mesma escola, eu tenho certeza que daí tem tempos suficientes para que ele possa, não vou dizer não levar nada para casa, mas pelo menos fazer boa parte no espaço da escola. Agora, assim, além dessa polêmica da reforma do ensino médio, né, que está gerando polêmica, a PEC 241 também tem lá no Portal Brasil do Palácio do Planalto, o ministro da Educação dizendo que não vai mexer na verba da educação. Isso já é uma boa notícia, professora. A gente espera que realmente não mexa, né? A gente tem uma esperança sempre de que, de fato, a educação será prioritária, né, nas políticas educacionais e não só mas o entendimento, né, acho que esse entendimento ele já é um entendimento comum de que para gerar desenvolvimento no país, para gerar todo tipo de desenvolvimento, é preciso investir na educação. O receio é o receio daquilo que a gente já viveu, né, Almeri, porque quando precisa se fazer cortes no orçamento, em função de diversas coisas, esses cortes sempre são feitos nas áreas que têm, obviamente, maior valor orçamentário, que é o caso da educação e da saúde, mas que prejudicam também as ações na escola. Então, é claro que, assim, isso é muito fácil hoje de constatar, né? Se nós trabalharmos com a ideia de que, de fato, o país vai investir até 2024, 10% do PIB, isso é muito dinheiro, nós estamos falando de muito dinheiro. Se todo esse dinheiro chegar realmente para a educação, seria perfeito. Então, agora, infelizmente, a descrença nesses processos ela é de um tamanho que não basta hoje a palavra do ministro garantindo que não haverá modificações, etc., porque a história demonstra o contrário. Mas vamos ser esperançosos, né? Também não vamos perder a esperança, vamos tentar trabalhar com isso, né? Tá certo, professora. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado, professora. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigado. Se você quer saber mais um pouco aí sobre a reforma do ensino médio, tem lá um site do Senado, né, que é www.senado.leg.br/e-cidadania. Lá você também vai ter mais acesso a detalhes da medida provisória da reforma do ensino médio, que vai impactar aí na vida do seu filho, na vida do cidadão. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Um bom final de semana para você.